O quarto e penúltimo princípio que nós veremos é o Interface Segregation Principle, ou princípio da segregação de interface, que nos diz que um cliente não deve ser forçado a depender de interfaces que ele não precisa, ou ainda que várias interfaces específicas são melhores do que uma interface de proposta geral, e vocês vão entender por quê. Então aqui eu tenho uma ilustração onde eu tenho uma interface chamada lista e tem três métodos: procurar, o procurar a primeira letra e o para pegar o tamanho dessa lista. Veja que eu tenho uma classe implementando essa lista, que é a classe lista de inteiros. Porém, se você reparar bem, ela vai ter que implementar o método primeira letra, o que não faz sentido para uma lista de inteiros. Nesse caso, seria melhor ter algo desse tipo, uma interface que só tenha procurar lista, procurar, e aí, caso a lista de inteiro implementaria somente procurar, e uma lista de palavras, sim, ela poderia até ser uma interface ou uma classe que teria a primeira letra e o tamanho. Então, o que nos diz esse princípio, né? Ele diz que as classes elas devem possuir apenas comportamentos, ou que você pode até traduzir para métodos, que são necessários para entregar funcionalidades sob a responsabilidade daquela classe. Ou seja, nada de métodos que não faz sentido. Ou ainda, como a gente está falando de interface em Java, onde um método declara a interface é necessariamente ele tem que ser obrigado, ele tem que ser implementado numa classe que implementa a interface, não faz sentido eu ter um método ali só para o compilador conseguir compilar o código. Então, um método vazio, por exemplo. Então, nada de métodos que não são necessários. E uma maneira de conseguir atender esse princípio é pensar que interfaces não devem ser projetadas para capturar todos os cenários, porque você pode acabar colocando vários métodos e na hora que você está programando e vai precisar implementar essa interface em alguma classe, pode ser que tenham ali vários métodos que não fazem sentido, porque a interface está tratando muita coisa. E justamente como eu falei, a classe não pode ser obrigada a implementar um método que não vai ser útil. Nesse caso específico, é o melhor ter várias interfaces menores, com menos métodos, e aí eu escolho quais interfaces eu vou implementar. Então, uma dica é justamente utilizar interfaces menores. Mas por quê? Porque elas são mais fáceis de implementar, já que elas são menores, elas são mais flexíveis, dão uma maior possibilidade de combinações e maior possibilidade de reuso, certo? Então, e ainda assim, se por acaso eu precisar alterar uma interface, a chance é que eu precise alterar menos classes dependentes dessa interface, já que ela tem menos métodos, a chance de outras classes para implementar é menor. Então, a ideia aqui é justamente essa, de você segregar suas interfaces de modo a atender a esse princípio. Então, agora a gente vai ver um exemplo, novamente, de um código que pode ser melhorado para atender o princípio da segregação de interface. Então, vamos olhar aqui para o nosso exemplo. Aqui no pacote eu tenho a classe carro, bem simples, ela tem somente uma string, que é a placa, e eu tenho uma interface estacionamento. Ele tem vários métodos, para ocupar a vaga, para liberar a vaga, calcular a capacidade, calcular a tarifa de carro e pagar a tarifa de um carro. Vou colocar aqui um carro como parâmetro. Agora imagine que dentro do meu sistema eu tivesse vários tipos de estacionamento. Por exemplo, eu vou criar aqui um estacionamento, e seria o estacionamento por hora. Seria uma tarifa a cada hora. No caso, esse estacionamento, ele implementaria aquela minha interface estacionamento. E aqui eu tenho todos os métodos.
Porém, eu poderia também ter aqui no meu sistema um estacionamento gratuito. E aí vocês já podem perceber o problema, né? Olha o que acontece se eu precisar implementar a interface de estacionamento. Eu vou ter que implementar todos os métodos, inclusive o de calcular a tarifa e o de pagar, que não faz sentido, já que ele é gratuito. Então, dessa forma aqui, eu estou seguindo o princípio de segregação de interface. O que eu poderia fazer aqui seria criar uma outra interface, por exemplo, calculadora tarifa, por exemplo, ou tarifável, por exemplo, para ficar mais adequado com a nomenclatura do inglês. E aqui eu colocaria os métodos relacionados ao pagamento da tarifa. Calcula e o que pagar. E aí sim, nesse caso, o estacionamento, ele implementaria as duas interfaces, enquanto o estacionamento gratuito não. Então, tem que até que remover esses métodos aqui. E agora sim, sempre que eu precisasse adicionar um estacionamento pago, bastaria implementar essas duas interfaces. Então a ideia é essa, segregar as interfaces. Esse foi o nosso penúltimo princípio e vamos agora para o último princípio do Solid.